1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 58, está escrito assim: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Falar da morte é um tanto quanto delicado. Traz um sentimento de saudade, traz à tona dores pelo qual passamos, traz um sentimento de impotência, um sentimento de terror, pois a morte leva a todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, ricos ou pobres, religiosos ou ateus. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, nos garante que a morte foi vencida. A morte foi vencida por Jesus. A morte foi tragada pela vitória. A vitória do Filho de Deus, que foi pendurado no Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. E existe promessas em sua palavra que quem crê nele não morrerá eternamente. Paulo disse que Cristo foi as primícias dos que dormem. E dessa mesma forma, vamos receber um corpo incorruptível, glorioso, semelhante ao corpo de Jesus glorificado. Ele foi o primeiro fruto, abrindo-se a temporada para uma farta colheita. Ao ressuscitar, Jesus vence o último inimigo, que é a morte, e se torna o Rei glorioso do reino de Deus. A sepultura não segurou Jesus. O túmulo ficou vazio. A ressurreição de Jesus é a nossa maior esperança. Pois, como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição de Cristo nos tira o medo da morte. Se a morte nos aterroriza, em Cristo esse medo pode ser tirado de nós. Nós estamos sujeitos à morte, mas quando Cristo voltar, seremos transformados. O nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Glória a Deus por isso. Paulo faz um tipo de deboche da morte, perguntando: onde está a sua vitória, morte? Onde está o teu aguilhão? Em Cristo, a morte perdeu o poder de ferir. Ela não pode mais nos derrotar, pois em Cristo temos vida e vida em abundância. Jesus matou a morte. Sabe por que as pessoas têm medo da morte? Porque, na verdade, têm medo do que vai vir depois da morte. Talvez seja por causa da consciência pesada, por causa do pecado. Todos pensam no Deus que é juiz, mas esquecem que Ele também é Pai. E através de Jesus, a graça de Deus é manifestada, e nós, os que cremos e entregamos a vida a Ele, não estamos mais debaixo da sua ira, mas somos filhos guardados em amor para aquele encontro glorioso nos ares com Jesus. A vitória de Cristo sobre a morte não é para dar longos dias sobre a face da terra, mas sim para nos dar a vida eterna. Quem estiver em Cristo, quando acontecer a sua volta, será ressuscitado com um novo corpo, e quem estiver vivo será transformado para a glória de Deus. A ressurreição de Cristo nos motiva a fazer a sua obra. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se Jesus venceu a morte, se Ele nos deu nova vida, se Ele na sua volta vai transformar o nosso corpo que se corrompe em um corpo incorruptível, se Ele foi aos céus para nos preparar um lugar e se viveremos com Ele eternamente, isso é uma coisa muito boa, não? Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, está me assistindo aqui, por causa dessa certeza de estar no céu com Jesus, podemos entender que as dificuldades, os problemas, as situações, por mais difíceis que sejam, não se podem comparar ao que Cristo preparou para vivermos com Ele na eternidade. Nós vivemos os milagres nessa terra, sim. Vivemos situações sobrenaturais de Deus, sim. Em momentos difíceis e de necessidades,
Clamamos a Ele em oração para que Deus nos ajude? Sim, mas precisamos entender que nada nessa terra é maior do que o que Jesus conquistou na cruz por nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aquilo que é bom, nós mostramos para outras pessoas, não é mesmo? Marca de doces, nome de filme, de séries, boas empresas. Então por que não anunciar Jesus a outras pessoas? Por que não falar desse lugar maravilhoso que é o céu, que Ele preparou para aqueles que creem nele? O que nos alegra são promessas como aqui está em Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A nossa motivação está no Redentor que venceu a morte. A nossa motivação está no Redentor que vive, pois Jesus venceu. Há mais de 2000 anos, colocaram o corpo de Cristo no sepulcro, mas depois de 3 dias, Ele ressuscitou. A ressurreição aponta para aquele que tem todo o poder, todo amor, toda justiça, toda bondade, toda compaixão. Aquele que cria, ama, chama, perdoa, Jesus Cristo. Temos que ter essa certeza que o último inimigo foi vencido, pois no mundo nós teremos aflições, mas Ele garante: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso que o apóstolo termina de escrever dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A palavra firme, ela passa a ideia de algo estável, assentado em seu lugar, algo como o que estabelecidos no alicerce. Para isso, temos que permanecer firme por meio de uma fé incondicional em Deus e nas suas promessas. Ser firme, inabalável, é continuar no mesmo lugar. Quando um crente enfrenta dificuldade e ataques contra a sua fé, a sua esperança o mantém inabalável. Assim como a âncora mantém o navio fixo no lugar onde foi ancorado. Pode vir a tempestade que for, pode vir a situação que for, pode vir o problema que for, ele está ancorado no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Portanto, irmãos, é muito bom servir ao Senhor, é muito bom servir esse Deus poderoso, é muito bom servir esse Deus majestoso. Glória, honra, majestade pertence a Ele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Receba essa palavra em nome de Jesus.